Olá pessoal, hoje estamos aqui no primeiro episódio do podcast Vozes do Avesso. Hoje estamos aqui com dois convidados do IFRN, estudantes, Clara Freitas e Marcos Vinícius. Qual a expectativa de vocês para esse podcast de hoje? Estou com boas expectativas. Acredito que é um debate muito importante que o livro traz pautas e temas muito importantes que precisam ser discutidos e que é um espaço que a gente vai poder falar sobre eles. Exatamente, como o Marcos falou, né, nós estamos aqui justamente para discutir essa obra tão maravilhosa que é esse livro, né, O Avesso da Pele. Nós adquirimos muito conhecimento, né, através dessa leitura, e eu acho que é importante, né, ter esses debates, ter essas conversas sobre esses temas, né, porque são temas vivenciados e é uma realidade, né? O que o livro conta é uma realidade que nós iremos hoje discutir um pouco, né, sobre, e eu acredito que será bem proveitoso. Bom, com relação à obra, O Avesso da Pele, ele foi publicado em 2020 pelo escritor Jefferson Tenório e venceu o Prêmio Jabuti em 2021. Bom, vou começar aqui com a primeira pergunta, que é com relação à experiência racista porque a história do livro se passa nas memórias de um menino chamado Pedro, que o nome do seu pai é Henrique, e Henrique ele viveu muitas coisas, né, como, enfim, casos de racismo, muita desigualdade, enfim, ele não teve uma vida fácil. E aí eu vou perguntar aqui para os convidados como o livro demonstra a experiência racista que Henrique passou na infância. Bom, as experiências que Henrique vivenciou, no caso, vai muito além do racismo, também traz outras pautas, a pobreza, a marginalização da população negra, a ausência do pai. Então, são muitas pautas que o livro traz realmente, e a forma como o Pedro, né, que é o narrador do livro, traz essas experiências, faz com que a gente tenha essa proximidade e consiga ter uma imagem, ter a ideia de como ele vivenciou isso, até porque a gente não sabe de fato, até porque são experiências individuais, mas que tem uma certa proximidade. Então, foram muitos episódios, muitas cenas que realmente as pessoas que lêem o livro realmente conseguem sentir aquela cena, como a cena que ele sofre o racismo na rua, a violência, no próprio emprego, e tipo, é durante a vida. Então, a gente percebe que essas situações têm um grande impacto na vida dele, na forma como moldou sua personalidade, seu comportamento, e que isso é a longo prazo, não ficou só ali naquela situação. Então, foram diversas situações que fizeram isso com ele, né? Essas situações que ele viveu. Marcos, e é bom falar nisso porque uma cena que me chocou muito, né, que me deixou assim, eu chorei bastante, me emocionei muito nessa cena, que foi quando fala que aos 14 anos, né, ele estava descendo do ônibus e alguns jovens, na verdade ele estava na parada, né, e alguns jovens desceram do ônibus e acusaram ele de ter roubado um boné, e ele, por instinto, né, saiu correndo ali e foi parar em uma igreja, né, da Assembleia de Deus. E ali ele foi abordado, né, pela própria população e por algumas pessoas, e foi levado para cadeia, né, e ficou ali. A primeira vez que o livro relata, né, que foi a primeira vez que ele sentiu, né, as algemas no seu pulso, e isso foi muito forte para mim porque ele era apenas um adolescente, né, um pré-adolescente ali. Inocente, né, e por apenas ser negro e estar em uma situação ali vulnerável, foi pego de surpresa, né, com isso. E eu acredito que essa experiência de Henrique não foi só dele, é de várias outras pessoas negras, assim, que convivem com esse racismo, assim, apenas de olhar, as pessoas já acreditam que aquela pessoa tem só duas alternativas de vida: ou ela ou essa pessoa é um drogado, ou ela simplesmente não existe, entendeu? Não tem educação, não tem vida, não tem nada. E isso é um estereótipo assim muito grande, que eu acredito que mais na frente a gente também vai discorrer sobre isso. Mas essa cena me chocou bastante. Isso, e é bom lembrar que ele só tem apenas 14 anos. 14 anos. E é um retrato da realidade, pois sabemos que muitas dessas situações acontecem nas periferias das grandes cidades, que muitos meninos negros passam por essa mesma situação, até vezes mais novos. Muitas vezes são vítimas de bala perdida, ou até mesmo policiais matam essas crianças. Exato, e a gente sabe que é um preconceito enraizado, né, baseado em estereótipos, é uma questão enraizada, então, que isso tem um prejuízo a longo prazo, e que tem muitas consequências, e que muitas vezes vê
apenas como um caso a mais, não como uma problemática. Exato, e o que me chama mais atenção também é que ninguém perguntou pra ele se de fato ele tinha feito aquilo. Já começaram a violência, começaram a bater nele. E foi preciso o pastor intervir ali naquela situação para que os jovens pudessem sair de perto dele. Mas isso não justifica, sabe? Não justifica. Ele não tem nem o direito de se explicar, não tem nem o direito de falar. E só porque jovens brancos disseram que ele fez, então tá feito, ele realmente fez. Isso. E não leva a perguntar, se fosse um jovem branco, será que teria sido abordado do mesmo jeito? Será que a polícia teria algemado? Se ele seria perseguido? Ou seria simplesmente perguntar se ele tinha roubado ou não? Então, a gente sabe que a abordagem ia ser um pouco diferente e que isso tem uma questão racial por trás. Exatamente. E além de ser diferente, eles ainda, talvez os policiais ainda levassem o jovem pra casa, viu? Isso, perguntar seus pais. Pois é, quer uma caminha, meu filho, foi pra casa? Bom, como nossos convidados falaram, o livro relata muitas experiências de racismo entre os dois personagens, Pedro e Henrique, principalmente racismo na questão estrutural. Bom, se discute muito hoje em dia o porquê que as pessoas são racistas. A gente sabe que tem muito de questões históricas, questões de antigamente, enfim. Falando sobre isso, se tem uma tese hoje em dia de que as pessoas que praticam racismo, elas sentem prazer, como se fosse um hobby delas, como se fosse uma diversão. E aí, eu pergunto a vocês, qual a opinião de vocês quanto a isso, e se vocês acham que na obra, O Avesso da Pele, tem alguma coisa de que o autor ele fala sobre por que as pessoas são racistas. Sim, trazendo para esse ponto, né, eu acredito que essas pessoas, elas têm uma visão, como você falou, né, isso vem de algo histórico, algo cultural, e antes, né, de tudo isso, as pessoas negras eram escravizadas, né, elas eram vistas como feitas, nascidas para trabalhar. Esse era o único ponto, era o único propósito de vida dessas pessoas, era trabalhar, se reproduzir para ter mais trabalhadores, e isso ia, né, como uma coisa recorrente. Então, a visão que essas pessoas têm hoje em dia, dessas pessoas negras, né, essas pessoas racistas, mais especificamente falando, é que essas pessoas são vulneráveis, né, e de fato elas são, mas não é só isso, elas não são só apenas vulneráveis, mas por que elas são vulneráveis? Tem todo um contexto, tem toda uma história por trás, entende? Então, qual é a visão da pessoa racista? Essa pessoa é feita para ser menosprezada, essa pessoa é feita para ser judiada, para ser maltratada. Então é nesse ponto, né, nessa linha de raciocínio que eles seguem. Então eu vou ser racista aqui porque não tem problema, é só um negrinho, é só uma negrinha. Eles não vão ficar ofendidos com isso, vão? Com tantas coisas que eles passam. Será que se eu fizer uma piadinha, será que se eu fizer uma ofensazinha, se eu machucar uma pessoa negra, qual vai ser o grande problema nisso tudo? E até judicialmente, e até em relação às políticas e tudo em relação à segurança, não tem essa visibilidade, a pessoa negra não tem essa visibilidade. Se acontecer uma violência com a pessoa negra na rua, qual é o policial que vai se importar com isso? E eu não estou generalizando, é claro que tem as exceções, mas em sua maioria, a polícia não vai ligar. Agora, se uma pessoa branca for apenas tocada por uma pessoa negra, isso vai ser um problema enorme, entende? Então, essas relações estruturais, como a gente já tinha falado anteriormente, que influenciam, né, nessa visão da pessoa racista, nessa diversão, entre mil aspas. E a gente sabe assim, que o preconceito se manifesta de diversas formas, né? Não só o racismo, mas como outros tipos de preconceito também. E uma delas é esse racismo criativo que vem muito disfarçado. Usa muitas justificativas, não, é só uma brincadeirinha, não tem nada ofensivo. E às vezes usam termos que historicamente são vistos para marginalizar essas pessoas, para ofender. Então, não é só um termo, mas sabemos que não é bem assim. É uma questão histórica e muitos desses comportamentos refletem muito sobre a ancestralidade, né, dessas pessoas. Exatamente. Porque era algo romantizado, era algo visto como natural. Então, chamar uma pessoa negra, de mulatas, que termos que a gente conhece com a questão racista, antigamente não era. Era uma forma de caracterizar a pessoa, definir a pessoa. Então, isso muitas vezes muitas vezes disfarçado e que as pessoas mesmo não reconhecem esse racismo. Então, acho que é algo assim que foi tão praticado que a descendência, por exemplo, daquelas pessoas costumam
vão reproduzir aquele comportamento também e usar esses mesmos termos. Tanto que no livro tem uma parte que Pedro está narrando sobre a situação com a mãe dele, né, que ela namorava com o Vitinho, e a mãe do Vitinho dizia desse jeito, que era uma boa pessoa, né, a Marta, que é uma mulher negra, embora fosse pretinha, era bonita e poderia até dar netos bonitos, então ela poderia ser só uma brincadeira, mas sabe que tem um peso muito grande, né? É como se reduzisse ela à condição de ter um filho e que ainda poderia dar netos bonitos. Então a gente vê que isso tem um certo impacto e que é muito, muito problemático, frases como essa, e que a gente sabe que não fica só na obra literária e não fica só no passado, e que a gente vê esses casos acontecendo atualmente. Então eu acredito que sim, é uma forma de sentir prazer, ou uma forma de se sentir até superior, porque a partir do momento que se usa de chacota para fazer piadas, mostra que tem uma superioridade que não existe, né? Não existe. É só mais um viés racista mesmo. Exatamente. E tudo isso vem exatamente daquela construção, né? Do período escravista e tudo mais. Vem tudo disso, né? Dessa raiz de preconceito, dessa raiz de marginalização. E o texto ele traz diversos momentos como esse, como o momento que Henrique é levado para a casa da Juliana, que é uma namorada dele, que é uma mulher branca, e começa a sofrer também. Sim, chamou ele de negão, como se tivesse intimidade. Sendo que a gente sabe que não é uma forma de tratamento de intimidade, é já com viés preconceituoso, já com um olhar mais racista. Isso, e é importante até você tocar nesse ponto do livro, porque é justamente nesse período que ele começa a ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo ali. E mais pra frente a gente também vai discutir sobre isso, que é quando ele começa a ter um letramento, ali, um conhecimento. E isso é assunto mais pra frente. Isso. Não vou dar spoilers. E outra questão também é a questão dos próprios estereótipos, né? Que muitas vezes essas falas são baseadas em visões muito estereotipadas. Nessa mesma cena em que ele é levado para a família da sua namorada, sim, os tios dela começam a falar: você deve ser bom em esporte, porque você é uma pessoa negra, por causa do esporte. Né? Você tem que ser um bom corredor. Isso, porque isso, e ainda usam o contexto da população africana, que vive em outro contexto, então eles usam isso como uma justificativa para esperar certo comportamento dele pelo fato de ele ser um homem negro. E que ele não poderia saber nadar. Isso. Ele não pode saber nadar porque nenhum negro ganhou o primeiro lugar na natação. Então é como já se esperasse isso dele, ser um bom corredor, um bom atleta. Então é um viés muito preconceituoso mesmo. De fato. Bom, só complementando aqui o que os convidados disseram, um dos motivos pelo racismo estrutural que a gente tem hoje no Brasil é principalmente depois que a Lei Áurea foi, aprovada, porque quando essa lei começou a entrar em vigor, a escravidão acabou. Até acabou, mas a lei não falava como é que os negros que estavam escravizados eles iam conseguir voltar à civilização, no sentido de que eles estavam escravizados, então eles não tinham qualificação, não tinham estudo, não tinham como exercer outras profissões a não ser aquelas que eles já estavam. E aí eles meio que ficaram à sorte, o governo não simplesmente ligou para isso. Exatamente. E aí foi o que aconteceu. Os negros eles ficaram ali fazendo os trabalhos que eles sabiam fazer e os brancos continuaram nas posições de poder deles. Então esse também é um dos motivos do racismo estrutural que a gente encontra no Brasil e que a gente consegue também deduzir com a leitura do livro. Em relação aos estereótipos também, né? Isso. Bom, partindo para outra pergunta agora, sabendo toda essa dificuldade que a população negra encontra, a gente sabe que principalmente sendo homem, sendo mulher, sendo negro, você vai ter dificuldades que uma pessoa branca não vai ter na vida. Então em relação ao personagem Henrique, que é o pai, o que ele fez, qual o modo de sobrevivência que ele achou para ele conseguir, digamos, viver num mundo, numa sociedade que tão desfavorecia ele nesse sentido dele conseguir viver uma vida estável. Quais os modos de sobrevivência que ele achou para conseguir sobreviver mesmo sendo negro? Pronto. Em um dos capítulos do livro, durante sua infância, o Henrique, ele vai receber uma série de instruções, de ensinamentos, que vai dizer como ele deve se comportar, como deve se pôr diante da sociedade em determinados espaços, e que ele até diz isso como se fosse um manual de sobrevivência, e que isso vai ter um certo impacto porque vai mudar seu comportamento, que ele vai pensar que deve agir somente daquela forma
a fim de evitar, a fim de que ele não sofra o racismo, né? Então, ficar mais calado, agir de determinadas formas, quando chegar em determinados lugares. E isso até acontece quando ele entra numa loja com sua namorada, a Juliana, que é uma mulher branca, e ele diz que se sente tratado de outra forma pelo fato de estar com a namorada. É como se ela fosse uma espécie de garantia que não fosse sofrer o racismo. Então, vão ver ele com outros olhos, como um bom moço, porque está namorando uma mulher branca. Se ele entrasse sozinho na loja, ou entrasse com uma mulher negra, ou com outra pessoa negra, aí sabe que o tratamento é diferente, porque já ia ver com outros olhos. Então, já reduz essa condição de como ele teria que garantir alguma coisa, de certa forma, que ele não sofresse racismo, seja por meio do comportamento, seja por meio das companhias, da forma que ele se pôr nos lugares. Então, ele vai ter que saber sobreviver, não é somente viver na sociedade, é sobreviver diante da sociedade. E essa é uma grande diferença entre pessoas negras e brancas. Por quê? Porque as pessoas negras, elas têm a necessidade de sobreviver, sabe? É muito mais fácil para uma pessoa branca conseguir passar em uma entrevista de emprego do que uma pessoa negra, sabe? Porque é aquela coisa, a primeira vista, o primeiro olhar é o que importa, o primeiro impacto, sabe? É o que fica marcado. Então, uma pessoa negra e uma pessoa branca concorrendo em uma mesma vaga sem ter cota, sem ter nada, a chance dessa pessoa negra passar nessa vaga é mínima, é muito mínima. E uma coisa que me chama bastante atenção é quando a mãe, né, de Pedro, se eu não me engano, ou é de Pedro ou é de Henrique, não me recordo muito bem agora, mas ela fala para que ele não nunca fale não sei. Sim. Mas que sempre procure saber. Isso. E sempre diga, ainda não tenho conhecimento para responder, ou então ainda nunca me aprofundei nesse assunto, nunca procurei, nunca pesquisei, mas eu posso pesquisar, eu posso saber, eu posso procurar. Então, eu acho muito interessante isso, porque é o que acontece, e algumas experiências minhas mesmo, particular, eu sempre me deparei com isso, de eu não sei, mas eu tenho que saber, eu tenho que procurar saber, eu tenho que buscar o conhecimento, porque para uma pessoa branca, se ela vir trabalhar aqui dá certo, para mim não vai colar, eu vou ter que provar que eu sei, entende? Então eu acho que essa questão de provar que você sabe, isso, provar que você consegue, é o que traz um impacto mais de sobrevivência mesmo. Tanto que em uma das frases do Henrique, ele diz que os negros tinham que lutar, pois o mundo branco havia tirado quase todas as oportunidades dele, e o que restava era apenas pensar. Então, teria que saber ali viver na sociedade. E eu me lembro muito bem de uma cena de um filme, não me recordo agora, se não me engano foi Pantera Negra, em que tem uma cena em que ocorre uma luta e uma mulher negra, né, ela está lutando e tem toda a sociedade vendo ali, e ela está prestes a dar um golpe, se não me engano, a tomar uma determinada atitude. E chega uma amiga dela, que é outra mulher negra, e diz assim, é como se a atitude que ela fosse tomar tivesse um certo impacto pelo fato dela ser negra, como se fosse diferente se fosse uma pessoa branca. Um homem branco, por exemplo, tomando aquela mesma atitude, porque para a sociedade ele poderia ser visto como um herói, enquanto com ela seria uma visão totalmente diferente. Então a gente sabe que existe essa desigualdade entre as pessoas negras e as pessoas brancas, a parte pelo menos do comportamento. Então, o mesmo atitude que uma pessoa branca e que uma pessoa negra toma vão ser refletidas de forma diferente e vão reagir de forma diferente pela sociedade, como você mesmo falou. Então são vivências diferentes. Eu, como uma pessoa não negra, quando eu li o livro, eu não senti o mesmo impacto. Eu senti o impacto sim, porque são cenas muito fortes, mas que eu não reconheci porque não fazem parte da minha vivência. Então nós vemos que são perspectivas diferentes. Isso. Bom, agora tratando mais especificamente de uma parte direcionada do livro, eu vou perguntar a vocês do momento em que Henrique, o pai, ele foi em um escritório de advocacia fazer uma entrevista de emprego. E aí, quando ele foi fazer, a gente percebe assim, bem escancarado, episódios de discriminação, onde ele foi basicamente rebaixado simplesmente por conta da sua cor da pele. Ele foi lá fazer a entrevista e aí tinha um entrevistador ali, o responsável, chamado Bruno, que ele teve atitudes ali que não corresponderam com o profissionalismo que exigia naquele momento. E aí eu pergunto a vocês, na entrevista de Henrique,
Henrique no escritório da advocacia, quão encarada foi a discriminação por parte de Bruno e como Henrique foi visto por ele? Então, nessa entrevista foi, assim, escancarado a discriminação quando o Bruno, né, ele foi, assim, um cara muito, me perdoe a expressão, mas ele foi muito escroto, né? Ele já começa ali demorando para fingir que era super importante, né? Quando na verdade não era bem isso que ele significava para aquela empresa. Mas ele começa olhando, observando, né, ali o Henrique naquela entrevista, e ele identifica que o Henrique não consegue fixar o olhar nos olhos dele. Então já demonstra ali uma fragilidade, já demonstra ali algo mais superficial, assim, que o Henrique de fato não tinha tanta segurança de se portar. Aqui entra a questão da autoestima, né? Entra a questão de que as pessoas negras, elas tinham tanto medo de falar uma coisa errada, de fazer uma coisa errada, que o Henrique estava ali morrendo de medo de errar pelo menos uma vírgula da fala dele. Então ele se porta ali talvez de uma forma mais retraída, né, com medo de incomodar, que esse é um dos sentimentos, né, também, o medo de incomodar, o medo da perturbação. Então o Bruno, ele começa a ser muito racista e naturalizar aquilo como se fosse algo normal. Ele começa a dizer, eu odeio pessoas negras, odeio negros, e com exatamente um negro em sua frente. E por que ele estava fazendo aquela entrevista se ele odiava negros? Porque ele via naquele negro, no Henrique, uma fragilidade que ia ser bom para ele. Por quê? Porque ele ia poder mandar, ele ia poder fazer Henrique de burro de carga. Todos os trabalhos que ele quisesse botar Henrique para fazer, ele ia botar para fazer e Henrique ia fazer, porque ele tinha essa ideia de submissão. Entende? Então, eu acredito que essa cena, assim, foi muito, muito forte mesmo, muito chocante para mim também. Assim como todas as outras cenas, essa foi uma que me marcou bastante. Essa parte do livro para mim foi o ponto alto, porque foi onde o racismo ele se manifestou assim de uma forma tão escancarada. Tipo, ele literalmente disse: não gosto de pessoas negras. Isso. E a gente acha que o racismo ele não pode se manifestar assim, que isso ficou no passado, mas ainda assim acontece esses casos como esse. Então, o preconceito de forma geral ele se manifesta de várias formas, como a gente já debateu na questão do racismo recreativo. Exatamente. Ele pode se manifestar até no olhar. Então, o pessoal acha que esse racismo é só dizer: eu não gosto de pessoas negras. Mas o racismo ele se manifesta de várias formas, na atitude. Isso. Então, até no pensamento mesmo. E a gente pensa que fica assim, é algo que ficou no passado, que acontecia no período escravocrata, e que é só apenas no livro, mas não é ficção, vai para a realidade, e que é a realidade de muitos trabalhadores da população negra. Exatamente. Que são submetidos a esse tipo de comportamento, sendo que todos devem ser tratados igualmente, né? Então, isso realmente foi um ato discriminatório. E o que deixa a gente mais impactado é que não fica só na obra literária, e traz para a realidade. Exatamente. E que muitos desses casos são silenciados, não são resolvidos, muitos. Ou que Diversos. de certa forma tenta favorecer aquele chefe da empresa para que a empresa não fique com a imagem manchada, né? Fica fazendo, não precisa fazer isso, então eu vou lhe colocar a culpa sempre recompensar, né? Vou lhe recompensar com isso para você não abrir o processo. Isso. Ficam sempre tentando colocar a culpa na vítima, né? Que a vítima teve a culpa. Não foi exatamente assim como você pensou. Isso, foi né? mal entendido. Foi mal entendido. Não foi isso que eu quis dizer. Foi brincadeira. Então sempre há essa desculpa, essa preocupação da desculpa, mas não entender ou enxergar que a pessoa teve um ato racista. Exatamente. Né? É apenas para não ter que manchar sua própria imagem. Agora, gostaria de fazer uma última pergunta aqui para os nossos convidados, em relação ao letramento racial no livro. Para quem não sabe, letramento racial é um processo educativo e formativo que visa conscientizar as pessoas sobre o racismo e como ele se manifesta na sociedade, no cotidiano e na cultura. Então, realmente, é esse processo educativo, né, que ele precisa ali estar presente, principalmente entre os adolescentes que estão ali entrando para a vida adulta, e eles precisam dessa ciência de que nós temos, sim, diferenças de raça e da existência do racismo. Bom, com base nisso, Clara e Marcos, como o livro traz a pauta do letramento racial?
trazendo essa pauta e que já pega também um pouco do episódio que aconteceu com o próprio Bruno, ele até diz assim, que até aquele momento ele nunca tinha sofrido racismo assim tão escancaradamente. Exatamente. Então a gente percebe que ele sofreu atos racistas, mas que não tão escancaradamente assim. Então, muitas vezes acontece de a população negra sofrer esse tipo de preconceito, de ato discriminatório e não ter o conhecimento suficiente de perceber que ali foi um ato racista. Isso, Que passa muitas vezes despercebido. é até mesmo uma questão de impor da população branca que não é um ato racista, foi uma coisa sem querer, falou, porque que, assim, veio da cabeça, ou algo, fica sempre tentando pôr desculpas, né? Tentando enrolar, sendo que ali foi um ato discriminatório. E que muitas vezes não tem esse reconhecimento. A pessoa negra não vai ter aquele letramento racial, e até mesmo a questão de termos. Então, isso era algo que deveria vir, no caso, desde a infância. Porque Exatamente. e não já também que não fosse como um manual de sobrevivência, mas que ela tivesse conhecimento de si mesma, da sua raça, da sua cor, que ela pudesse ver ali como um sinônimo de orgulho, de resistência, e não como algo que ela devesse ter vergonha ou se esconder da sociedade. Isso. Então é muito importante trazer essa pauta, principalmente para as crianças negras, pessoas de periferia, população negra de forma geral. Exatamente, Marcos. E aí a gente entra numa parte do livro que foi quando ele conheceu o professor Oliveira, né? E essa parte me chamou assim muito a atenção, porque foi o primeiro contato dele, né, diretamente com o letramento racial. E a partir dali ele começou a se conhecer mais. E quando ele voltou, né, aí os almoços, né, de família da namorada dele branca, de uma das namoradas dele branca, né? Quando os tios dela começaram com as piadinhas de negão, não sei o quê, e ele começou a entender que aquilo ali era outro nível, ele já ficou incomodado, quis ir embora. Por quê? Porque a partir daquele momento ele estava conhecendo que aquilo ali era racismo. Ele estava entendendo. Então, assim, o contato com o professor Oliveira se tornou até um dos motivos do término dele com essa tal namorada. Justamente porque ele começou a falar muito, porque ele ficou empolgado com aquele conhecimento que ele nunca tinha visto na vida, e que é uma vergonha para a educação, né? Porque não ter esses ensinamentos dentro de sala de aula, estão introduzindo agora, mas ainda é algo muito pouco falado, entende? Agora que as coisas estão começando a andar, quando já deveria estar avançadíssimo esse conhecimento sobre negritude, sobre quem somos, sobre a identidade. Então, é algo que nos choca, né? Porque em um país que deveria estar muito avançado nessas questões raciais, nessas questões sociais, ainda está ali caminhando a passos bem curtos, né, de chegar em um avanço de fato. É algo muito mascarado, é algo que eles tentam dizer, olha, não, a gente está ensinando, a gente está dizendo para os alunos, a gente está mostrando, mas quando na verdade a gente sabe a realidade, né? É algo com uma frequência muito baixa. A gente vê autores de livros negros, meu Deus, é muito difícil a gente vê isso dentro de uma sala de aula, entende? Então, assim, a gente tem que desmistificar isso, a gente tem que ensinar para as crianças, a gente tem que ensinar para os adolescentes, para os adultos, até que não tiveram contato. A gente tem que trazer isso para dentro da educação, a gente tem que inserir isso dentro da educação. E até mesmo o Dia da Consciência Negra, que muitas vezes não é uma data valorizada. Exatamente. Muitas vezes não sabe o significado, a importância, o porquê surgiu um dia justamente para isso. Então, é algo que deveria ser ensinado desde pequeno, para as crianças brancas e para as crianças negras, e para que as crianças negras também tenham reconhecimento de si, da sua identidade, da sua ancestralidade, que são temas muito importantes que muitas vezes não são debatidos, né? Isso. São deixados para trás ou que optam por não debater tanto. Porque são assuntos muito polêmicos, né, segundo eles. Isso, Clara. Tem uma parte do livro em que o Henrique, quando ele estava durante a infância, da adolescência, ele recebe uma série de instruções em que ele até diz que é um manual de sobrevivência. Não lembro exatamente por quem, mas acredito que foi pelos seus pais, em que ele segue uma série de instruções de como ele deve se comportar, deve se pôr nos ambientes, e que isso mudou muito na personalidade dele, no comportamento, tanto que você vê que ele é uma pessoa mais reservada, que não gosta tanto de falar, e que a gente vê isso durante a terapia de casal que ele tem com a mãe do Pedro, que é a narradora do livro, né? E é um comportamento que você vê que foi ali moldado mesmo, baseado nessa série de instruções, porque ele
tinha um medo de sofrer o racismo. Então, para evitar, para que ele não sofresse racismo, né, ele teve que como se esconder, né? E então isso foi bem prejudicial, porque isso teve certos impactos durante sua vida adulta. Então foi um prejuízo a longo prazo que não ficou só ali no momento, quando ele era na infância ou na adolescência. Isso, Marcos. E é muito importante, né? Assim como todos os outros temas discutidos aqui, é muito importante a gente falar disso, porque é algo que afeta diretamente, né, a saúde mental, né, da pessoa negra. E o Henrique enfrentou, né, esse problema, achando muitas vezes até que era autista, né? Isso. Justamente por essa pressão, por esse medo que ele tinha, né, de falar em público, porque ele poderia ser ali violentado pelas pessoas, né, se falasse alguma coisa errada. Né? Exatamente, a questão da segurança. Então, basicamente, ele tinha que sobreviver em meio a uma selva, né? Tem até uma música do Racionais que fala sobre isso, vivendo em meio à selva. E eu acho muito interessante a gente tocar nesse ponto. É de fato algo bem chocante mesmo, né? Pensar até que você tem problemas psicológicos fortes por ter medo de viver em uma sociedade que deveria acolher, que deveria, né, trazer esse ponto de vista positivo, mas muito pelo contrário, garantir a segurança. Então é isso, pessoal. Estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Hoje nós discutimos aqui o livro O Avesso da Pele, com os nossos convidados aqui, estudantes do IFRN, Marcos Vinícius e Clara Freitas. A gente discutiu aqui muita coisa do livro, mas sem dúvida a nossa discussão foi principalmente pautada na questão do racismo e diversos tipos de racismo, né? Mas o livro, é interessante eu citar aqui, que ele também trata outros temas sociais, como, por exemplo, violência contra a mulher, marginalização da população negra, a precariedade da educação brasileira e outros problemas do cotidiano também, como, por exemplo, a gente vê ali problemas no casamento, a realidade assim que uma população, grande parte da população brasileira vive, que eles contam a história, né, de um menino negro, de um homem negro, que não é rico, que está ali tentando trabalhar, está ali tentando trazer o sustento para sua família. Então, com certeza vai gerar uma identificação com muitos dos que estão nos ouvindo aqui, porque é a realidade de muitos, né, inegavelmente. Não é a maioria da população brasileira que vive uma vida muito diferente, ou que tem uma vida privilegiada, uma vida com muito dinheiro, uma vida super confortável. Não, a gente sabe que não funciona dessa forma. Então a gente recomenda o livro, não também por essa questão de identificação, mas também outro detalhe é porque ele é muito interessante ali para se pegar repertório, né? O pessoal aí que vai fazer Enem, que vai fazer aí concursos que exigem redação, é interessante a gente ter um repertório rico, como a gente tem nesse livro. Dá para citar muitas passagens ali do livro, dá para a gente citar muitos capítulos, porque, enfim, é realmente uma coisa que a gente vê a todo momento no livro, essa questão de problemas sociais. Então, sem dúvida alguma, para quem está buscando aí repertório, a leitura do livro O Avesso da Pele, eu recomendo bastante para isso, tá? Nós recomendamos. Enfim, então agradecemos aqui o tempo que vocês ficaram escutando a gente, e muito obrigado pela audiência, e o episódio vai ficando por aqui. Até a próxima.